E aí galera, tudo bem com vocês? Continuando a resolução da nossa lista 3, uma lista que se trata de queda livre e lançamentos. Vamos agora para a resolução do exercício número 4. O exercício 4 diz o seguinte: Galileu, na Torre de Pisa, fez cair vários corpos pequenos, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessa experiência, julgue os seguintes itens, desprezando-se o efeito do ar. Então, a gente tem algumas considerações aqui, não é? Ele fala que estudou corpos a respeito das suas análises em queda. Então, ele está analisando aqui a queda livre, não é? Movimento de queda livre de diferentes corpos. Beleza. Se a gente analisar, vamos lembrar um pouco sobre as características de queda livre. Velocidade inicial zero, né? Parte do repouso. Bom, a aceleração é a própria aceleração da gravidade. Os exercícios tratam geralmente 10 metros ou 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração constante. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado. E o exercício pediu também para desprezar, ele falou lá, desprezando a resistência do ar. Beleza. Feito essas considerações, vamos ler as afirmações. Afirmação 1. A aceleração do movimento era a mesma para todos os corpos. Bom, a gente já até falou aqui no nosso resumo, né? A aceleração na queda livre é a mesma para todos os corpos. Ela é a própria aceleração da gravidade. Essa é a força, essa aceleração é o que vai trazer os objetos, né? Vai fazer o objeto se deslocar em direção ao solo. Então, essa aceleração aqui, ela é constante, ela é a própria gravidade. Então, essa primeira afirmação aqui, verdadeira. Número 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo horizontal no mesmo instante que o mais leve. Correto, não é, galera? Quando a gente fala de um movimento, e nesse caso a gente está desprezando a resistência do ar, a gente está desprezando o efeito em que a massa desses objetos pode ter relação. A resistência do ar, inclusive, ela não está tão ligada à massa do objeto, ela está mais ligada à área de contato, né? Objetos com uma área de contato maior geralmente vai ter uma resistência de ar maior aplicado a eles. A condição do material também vai envolver, não é? Mas nesse caso que a gente está analisando sem a resistência do ar, podemos afirmar que independente do corpo, independente do objeto que é lançado, ele vai cair, vai chegar ao solo no mesmo instante. Então a letra número 2 aqui também, ó, verdadeiro. A número 3, ele afirma o seguinte: se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo com a velocidade maior que o mais leve. Bom, se o tempo é o mesmo, é porque a velocidade de queda em qualquer momento também vai ser a mesma. Então ele não chega com uma velocidade maior. Aqui é falso. Inclusive, a gente pode provar essa relação aqui pela fórmula, né? Se é um movimento uniformemente variado, eu vou utilizar que a velocidade final, ou seja, a velocidade que ele toca o solo, é v0 mais at. Esses objetos eram soltos, então eles são abandonados com a velocidade inicial zero. Então, sobrou o quê? A aceleração, que é a própria gravidade, vezes o tempo.
Se a gente respondeu na alternativa anterior que o tempo é o mesmo, e a gravidade também é a mesma para todos os corpos, a velocidade final é o produto da gravidade pelo tempo. Então, eles vão chegar ao solo com a mesma velocidade. A gente percebe aqui, ó, que não depende da massa do objeto. Beleza? Dessa forma, então, ficamos com a ordem verdadeira, verdadeira e falsa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um exercício teórico, né? Tranquilo aqui para a gente recordar as principais características do movimento de queda livre. Para a gente ver também que a relação de massa não está diretamente ligado aqui a esse movimento, porque a gente despreza principalmente a resistência do ar, e que dessa forma, então, o tempo de queda, a velocidade com que o objeto chega ao solo, vai ser a mesma para qualquer objeto lançado. Depende apenas da altura em que esse objeto foi lançado. Aqui a gente considerou em todos os objetos lançados a mesma altura, não é? E a aceleração é a própria gravidade, também é a mesma para todos eles. Beleza, galera? Depois desse resuminho aqui, então, espero que vocês tenham gostado, que possam fazer exercícios parecidos, que a gente vai, então, para o próximo exercício. Valeu!